Olá, amados, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é o pastor Nazareno Bento. Eu resolvi gravar esse vídeo direcionado aos pastores. Eu sei que muitos têm julgado a minha vida e até mesmo alguns por conta própria querem tirar a minha unção, mas quem mandou me ungir foi Deus, e não vai ser homem que vai tirar a minha unção. Quando Deus faz as coisas, Ele faz bem feito. E quando Deus quer desfazer aquilo que Ele fez, Ele mesmo desfaz. Não homem querer colocar a mão na arca de Deus, como muitos têm feito. E eu vou falar hoje de um assunto importante direcionado aos pastores da obra. Pessoas de outras denominações vão ouvir esse vídeo aqui, não vão entender, porque esse vídeo é direcionado aos pastores da obra. Eu quero falar um pouco sobre a situação da obra, como se encontra, né? Apesar que que eu não esteja acompanhando de perto, mas a gente sabe como as coisas estão andando, né? Então, lá por volta dos anos 60, então, como muitos já sabem, né? Muitos obreiros, provavelmente os antigos, sabem como é que Deus levantou esse trabalho, né? Foi através de uma orientação, né? Por profecia, e o Senhor Deus lá colocou um propósito para essa obra. Então, a pergunta que eu faço para os obreiros é a seguinte: qual era, porque eu creio que ainda porque tem obreiros sinceros, tem obreiros que estão aí pelejando, estão lutando para fazer a coisa do modo como tem que ser feito. Mas a pergunta que eu faço para os obreiros, principalmente os mais velhos, porque muitos se julgam, né, pela idade, pelo tempo, porque participou lá do início da obra, e o que acontece? Se julgam muito sábios. Mas a pergunta que eu faço é: qual o propósito que Deus tinha e tem com a obra? Então, através do Espírito Santo, o Senhor Deus falou, né, para um grupo de irmãos que estavam, que foram expulsos de determinada igreja, né, por buscarem batismo com o Espírito Santo e tal, falarem língua. Eles foram expulsos da igreja e por fim eles estavam desorientados, e o Espírito veio usar alguém em profecia e falou então que era para eles permanecerem no temor, né, e que o Senhor Deus tinha um grande plano na vida deles, e que não denominasse esse povo, que não registrasse esta igreja como as demais são registradas, como uma empresa, como uma firma. Então Deus tinha e tem um propósito com essa obra, e Deus também tem ou tinha, pela negligência dos obreiros, de repente até já passou, mas pode ser que não. Pode ser que ainda esteja em curso, pelo tempo que a gente está vivendo. Eu creio que já está muito atrasado e dificilmente vai se reverter. Por quê? Primeiro, não compreenderam os obreiros. Certamente os lá que já partiram, lá do começo, compreenderam, mas muitos hoje não compreendem.
não compreende o propósito e nem, né, o plano da obra. Eu pergunto, qual era o plano de Deus com essa obra? Porque o Espírito Santo falou que seria um povo que andaria no caminho estreito, né, em santidade, que não era um povo de multidão, não seria um povo de multidão, mas seria de poucos, porque era um caminho de renúncia, um caminho de perder a vida, de renunciar a si mesmo. Então não são muitos que querem hoje é porta larga. E o Senhor falava, muitas das vezes eu ouvi falar em profecia, que aonde estivesse um ou dois sinceros, ali a sua obra se iniciaria. Então, no início, a obra começou no Espírito, né? Começou no Espírito, mas ao passar dos tempos, né? E até os obreiros antigos se corromperam. Essa é a pura verdade. Porque depois que muda, que começa a mudar, que começa a largar a porta, que começa a aceitar tudo, os irmãos, os pastores vão achando tudo normal. Ele não se toca que ele está se igualando às denominações que estão andando de qualquer maneira. Não se toca. A cegueira espiritual penetra sem a pessoa perceber. Então não importa se é velho, não importa se é lá do começo. Se ele não buscar a orientação do Espírito e da palavra e do propósito de Deus com a obra, se corrompe, quer números, dinheiro, vida tranquila, e quer números, igreja cheia, e vai alargando a porta. Então, mas Deus deu um alerta, vou fazer lembrar aí, principalmente dos obreiros mais antigos, né? Eu não achei, mas eu queria trazer aqui para mostrar. Eu tenho umas folhas, né? E ali fala, foi criado aí por um determinado pastor, que eu não vou falar o nome aqui, lá do início, como iniciou a obra, né? Uma coisa que está escrito lá, eu vou falar aqui, que vai servir de alerta para todos os obreiros. O Senhor falou lá em profecia, dizendo assim, que este privilégio, aquele privilégio da obra, já passou pela mão de muitos. E que se os obreiros não zelassem, também iria passar. Infelizmente, é o que nós temos visto nos dias de hoje, o privilégio tem passado de muitos obreiros, né? Então esse privilégio já teve nas mãos de muitos, o Senhor falava, e era para valorizar os obreiros, porque também poderia passar de muitos também. Então, amados irmãos, nós temos vendo que isso está se cumprindo em nossos dias. Então, esse privilégio tem passado da mão de muitos e também está passando da mão de alguns obreiros, né? Porque eu vou chegar lá na frente, eu vou falar, no final, eu vou falar qual é o propósito de Deus com essa obra e o plano de Deus com essa obra. Que a maior parte, ou não sei se alguém tem essa visão dentre os obreiros, porque eu pergunto, hoje, né, qual é a diferença? Qual é a diferença da obra das demais denominações hoje? Hoje, qual é a diferença? Em propósito e em estado, qual é a diferença da obra para as demais denominações? Hein, pastor? Qual é a diferença?
A diferença é que é uma igreja sem placa. É uma diferença de uma igreja que participa da ceia com pão asmo. Qual é a diferença? Não tem mais diferença. A diferença hoje, infelizmente, que a obra virou uma Assembleia de Deus sem placa. Essa é a pura verdade. A obra saiu fora, os obreiros, na obra não, os obreiros saíram fora da direção do Espírito. E pior que os profetas acabam profetizando também fora. Porque quando o povo sai fora da direção do Espírito, quem começa a operar? Espírito do erro. Quando não há mais santidade, quando não há mais propósito, então o Espírito começa a operar e começa a escutar a profecia, e as profecias começam então a operar o erro. E daí acabam aceitando o espírito do erro sem perceber. E hoje não tem diferença. É uma igreja comum, a obra virou uma igreja comum, sem placa. Até nome estão dando nos cultos. Culto disso, culto daquilo, copiando tudo a Assembleia de Deus. Não é. O propósito de Deus é para que a obra servisse de referência de santidade, referência de temor, referência em andar diferente, não porque não tem placa, não só porque não tem placa, mas Deus tinha um propósito e tem um propósito. Só que eu vejo, pelo tempo que nós estamos passando, esse tempo está se esgotando, e vai passar porque os obreiros não perderam a visão e não têm visão. Essa é a realidade. Pode me xingar, pode falar o que quiser de mim. Muitos me chamam de Nazareno. Quer tirar aí a minha unção, né? Quer tirar a minha unção, né? Mas eu digo o seguinte: a minha unção, quem vai tirar, quem pode tirar é só Deus. Só Deus. O entendimento, a revelação da palavra, quem me deu foi Deus, não foi homem. O que eu vou falar aqui, não aprendi com ninguém, não. Aprendi com a palavra, com o próprio Espírito Santo. Então, alerta, é um alerta. Acordem. Porque teve uma época no início lá que Deus através de profecia, né, falava para que o povo não tivesse nem semelhança, não tivesse nem bichos, né, de porcelana, animais, né, dessas coisas. E hoje passa tudo batido, ninguém tem mais temor nenhum. E havia temor nas vestes, as irmãs se trajavam com temor, né? A saia ou vestido lá para baixo, próximo da canela, um pouquinho, né, para baixo do joelho. Não existiam esses trajes de hoje aí, onde até esposa de obreiro usando roupas sensuais, justa, mostrando tudo o corpo, que dá uma vergonha dizer que é esposa de pastor. Onde é que está a obra? Isso é obra? Ei, pastor, isso aí é obra? Obra do Espírito? Não. É uma igreja comum, virou uma igreja comum, porém sem placa. Por que não quer falar, que não quer que fale mais sobre essas coisas? Aí entrou também nas denominações. Isso aí é usos e costumes. Usos e costumes é uma obra, é da palavra. Que o povo venha se trajar com temor, com pudor na sua presença. As mulheradas aí estão com mini saias, saias curtas, saias justas, roupa apertada, que Deus o livre. Que povo é esse? Que obra é essa? Não, a obra ficou lá para trás. Hoje ficou só o nome, obra.
Esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que a obra servisse de referência. E tem mais ainda que eu vou falar. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas quem se interessar vai ouvir. Obreiros usando... Nossa, eu vi um obreiro usando uma calça que era tão justa que eu acho que ele ganhava do governador de São Paulo. Né? O calça apertadinha lá, esqueci o nome dele lá. Não sei como é que conseguiu vestir aquela calça ali. Ah, mas isso aí não tem importância. Não tem, Não tem importância. O Senhor Deus levantou essa obra para servir de exemplo. Exemplo para muitos. E tem mais, e tem mais. Então, obreiros estão caindo na tentação da modernidade para atrair mais pessoas e tal. E nada mais é pecado, nada mais tem importância. Mulheres, irmãs, cortando o cabelo e fazendo um monte de coisas. Que só Deus para ter misericórdia. A gente vê. A gente vê. Ah, mas é que eu que sou limbarudo mesmo. É eu que sou limbarudo. As profecias, a palavra de Deus não tem mais valor, não. Ah, mas eu acho, não, isso aí não tem mais nada a ver. O pastor está querendo trazer doutrina lá do Renovo. É isso que fala para mim. Lá daqueles irmãos lá do Flávio, está querendo trazer doutrina. Não, senhor. A palavra de Deus é a mesma para todos. Para todos. Então, quando o povo de Deus, ele perde a visão, e não é o povo que perde a visão, não, é o obreiro mesmo, que perde a visão, então começa aí, né, a entrar aí espírito do erro, né? Então, é isso que acontece, o espírito do erro, e começa a defender o erro. A obra, pelo que eu acompanho, pelo que eu estou vendo aí, as postagens e tal, virou uma Assembleia de Deus, O propósito de Deus para começar, os obreiros perdem muito tempo nas reuniões de obreiro, tratando de coisas banais, de coisas que não levam a nada. Não tem estudo bíblico, não faz estudo bíblico, porque estudo bíblico, quem vai dar estudo bíblico? O propósito de Deus com a obra, um dos propósitos era esse, amados. Obreiros que não estão entendendo nada do propósito de Deus com a obra. O propósito de Deus com a obra era para preparar um povo que andasse no temor e fosse luz para os demais, tá? Que andasse em santidade, dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e que servisse de direção para outros povos no tempo do fim. Para começar, a maior parte dos obreiros, acho que 90%, não sei se tem alguns 5%, creem na heresia do arrebatamento invisível. Creem no arrebatamento secreto. Essa é a verdade. Uma heresia. Não existe arrebatamento secreto na palavra. Quem criou isso foi Margaret MacDonald, 1830. De 1830 foi incutido isso nas Bíblias, pelo Scofield. E as demais igrejas abraçaram essa mentira. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, lá está escrito que a volta do Senhor não será assim sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia é a união das igrejas, é um movimento ecumênico
surgisse o anticristo, que vai aparecer o anticristo, a igreja vai entrar, queira ou não, meu amigo. Querendo vocês aceitar ou não, a igreja vai entrar dentro do período da grande tribulação. A obra, o Senhor tinha um plano para levantar um povo sábio na palavra, porque em breve, muito em breve, vai fechar as igrejas, vai fechar, isso não vai levar muitos anos, não. Então esse povo da obra, os obreiros eram para estar estudando a palavra, é para estar ensinando a igreja, preparando a igreja, que, na verdade, que sirva de exemplo para as demais igrejas. Porque o tempo de perseguição, os irmãos das denominações não vão saber o que fazer. Mas os irmãos da obra deveriam estar sendo preparados para esse tempo. Preparado, por quê? Porque cada membro, ele pode acabar no tempo da perseguição virando um pastor. Por quê? Porque as pessoas vão ficar toda desprovida, porque não vão saber o que fazer. Aqueles que não aceitarem o plano do anticristo, a marca da besta, vão ficar sem saber o que fazer. E a obra era para estar todos os irmãos sendo preparados, ensinados para passar esse tempo, para enfrentar o que vai vir. Mas não. Então fica aí discutindo coisas que não vão levar a nada. Veja bem, essa divisão que aconteceu aí na obra, essa divisão. Um dos motivos principais foi essa associação. O motivo da associação, certo? Essa associação, ela deveria ter, se era para ser colocada na prática, ela deveria ter sido colocada lá no começo. Lá no começo. O tempo que nós estamos vivendo agora, não é tempo para estar se preocupando com isso aí. Ah, o pastor vai morrer, para quem que vai ficar a casa, a obra perde tudo. Meus amados irmãos, acordem, o tempo que nós estamos vivendo é outro. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Tempo do fim. Será que estão dormindo desse jeito? Estão dormindo tanto desse jeito? Fazer associação agora, no tempo do fim, que a igreja... É muita falta de visão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe o que falta no Brasil para as igrejas serem fechadas? Não ter mais culto? Sabe o que falta? Falta em outubro o Bolsonaro não ganhar as eleições. Pois é. Basta este governo não ganhar as eleições por um motivo ou por outro. Sei lá, burlar, urna, sei lá. Se este governo não ganhar as eleições, 2023 as igrejas vão estar todas fechadas. E daí? Os projetos. Projeto. O que adianta o projeto? Associação, igreja tal, tudo por nome da associação, casa pastoral, o nome da associação, porque tu vai fechar tudo, meu amigo. Você não se tocou ainda, ou você não está com a mente fechada, está com uma venda nos olhos, não está sabendo o que está acontecendo no mundo, não. O tempo é de preparar a igreja para a perseguição que vai vir. É para perder tudo, não é para ganhar. A igreja tem que ser preparada para perder. Perder o que vai acontecer. Nós estamos prestes, os verdadeiros cristãos, hein? Os verdadeiros cristãos estão prestes a sair fora da sociedade atual. Fora. Ou vocês vão aceitar o chip, o controle total, vão fazer tudo que os homens querem. A vacina aí, tá todo mundo se dobrando aí. É assim. Vão ser se dobrando pela necessidade. A igreja tinha que estar sendo preparado e falado essas coisas. O que fazer na prática? O que nós devemos fazer? Não. Fico aí preocupado aí comprando terreno por 1 milhão e pouco de reais, querendo fazer uma mega igreja, uma igreja prestes a ser fechada. Que Deus tenha misericórdia.
que o nosso país não venha cair logo na mão do comunismo. Nós estamos dependendo de Deus primeiramente e depois, infelizmente, da política. Como nunca foi. Mas agora é. Agora é. Se esse governo não ganhar as eleições, as igrejas vão ser todas fechadas. Eles estão com ódio. Ódio da igreja. Ódio. Ou você não está acompanhando o noticiário, não? Uma época dessa, criar divisão na igreja por esse motivo, por favor. Era motivo da igreja estar unida, fervorosa no espírito, no temor. Isso aí é coisa de carnais, é coisa de carnal. Perdendo a visão completamente da obra. Ah, não, é obra, uma obra, já foi, ficou só no nome. Já foi, ficou só no nome. Que esse grupo de obreiros que estão aí... Assim, eu quero esclarecer mais uma coisa. Nesta divisão que aconteceu aí, quem que está fazendo divisão? Quem que está fazendo divisão? Os obreiros menores, os poucos obreiros que estão lutando para perseverar na doutrina? Não. Esses daí que estão lutando para preservar na doutrina, no temor, no propósito antigo, eles continuarão sendo raiz. Quem está fazendo a divisão é quem está modernizando. É quem está evoluindo. Abrindo as portas, o caminho largo, imitando as igrejas mundanas. Imitando as denominações, abrindo a porta. Não pode falar mais de doutrina, não pode. Agora vale tudo. Esses é que estão causando a divisão, porque a obra nunca foi isso. Então, estão trazendo uma nova obra para dentro da obra. Então, quem está causando divisão é quem está modernizando a igreja. E não quem está perseverando na doutrina, no temor. Não se engane. Ah, mas são os maiores, são as igrejas maiores que decidiram por isso, por aquilo. Não se engane. Perseverem no propósito de Deus e não no que o homem está fazendo. Hoje, infelizmente, é uma Assembleia de Deus sem placa. Qual é a diferença? Me fale para mim. Qual é a diferença da obra para a Assembleia de Deus de hoje? Qual é? Está tudo igual. Está tudo igual. Então, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia e desperte. Eu sei que muitos vão ficar cada vez mais indignados comigo, mas o que me importa, a minha pessoa, não é o que você pensa de mim, não é o julgamento que você faz da minha pessoa. Eu vou ser julgado por Deus. Vou ser julgado por Deus, não por você. Não pode chamar mais de pastor Nazareno, é Nazareno. Vamos ver no último dia. Uzá tocou na arca de Deus, achando que estava fazendo uma coisa boa. Quando o carro pendeu, e a arca parecia que ia cair, quando ele foi segurar a arca de Deus, as entranhas de Uzá se arrebentou, o seu intestino se arrebentou, caiu tudo, na hora. Mas aí como o Uzá estava querendo fazer uma coisa boa, a arca, o carro pendeu, a arca parecia que ia cair, ele foi segurar para não cair. Mas ele fez algo que não era para ele fazer. Não toque e o preço vai vir. Vocês estão vendo, aqui em Capivari de Baixo, quiseram tocar, 2 obreiros quiseram tocar na minha vida, querer tirar a minha unção. Olha o estado que eles estão, olha a situação que estão. Quiseram me proibir em Capivari de pregar a palavra, de falar a verdade. Olha a situação que está aqui em Capivari. E o outro também. O Senhor usou
a irmã em profecia em Caxias do Sul, falando mais de meia hora comigo. Uma irmã considerada, uma profeta. Quer dizer, o que ela falou comigo não foi Deus. O que falou para os outros foi Deus. Então, cuidado no que você vai falar e continua falando da minha vida. Eu não estou escutando e não estarei vendo, mas tem um que está. Tem um que está. E cuide-se. Cuide porque a resposta de Deus vem. Então, vamos orar a Deus, clamar a Deus, que Deus tenha misericórdia. Que esse grupo aí de obreiros que estão aí lutando para perseverar no temor e não concordando com essas coisas aí está a verdadeira obra ainda. Eles são a raiz. Não se engane. É minoria, mas é a minoria mesmo. Quando perde a visão, são a maioria. Então, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia, né? E que realmente o Espírito Santo de Deus venha abrir a mente dos obreiros. E não fique com raiva comigo, não fique bravo comigo. Eu estou falando aqui a pura realidade. Só para quem perdeu a visão e acha que está tudo certo. Não está, não. Não está. Não está. Você não enxerga que a obra não é mais a mesma? Não consegue ver, não? E que dê os profetas? Onde é que estão os profetas antigos que profetizaram a direção da igreja para andar no temor, na simplicidade, na santidade? Onde é que estão esses obreiros? Esses profetas? Perderam a ousadia diante do homem? A ousadia do Espírito? Todos vão dar conta. Todos irão dar conta naquele dia. E quanto à minha pessoa, não se preocupem não. Eu estou me colocando nas mãos de Deus. Já faz horas, anos, que eu estou pagando preço na presença de Deus. Pode ficar me julgando da maneira que quiserem. Mas quem conhece a minha vida é Deus. Tá? Como o Senhor Jesus falou, né, para aqueles que queriam apedrejar a mulher pecadora, quem não tem pecado aí que atire a primeira pedra. Quem é o 100% aí. Então, amados irmãos, que Deus tenha misericórdia e que... Vou ler aqui uma palavra de Deus para a nossa meditação, para encerrar o vídeo. E diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, se é que tens ainda, para que ninguém tome a tua coroa. E quem vencer, eu farei coluna no meu templo, no templo de Deus. E dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o seu nome e o nome de Deus. E o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu estou aqui falando em nome do Senhor Jesus, em nome desta palavra. Em nome desta palavra. Eu estou aqui dando um recado de Deus para obreiros. Não é mais tempo para tratar de coisas materiais. Não é. A igreja tem que ser preparada para as coisas que vão acontecer. O assunto principal da igreja daqui para frente é arrebatamento da igreja. É a perseguição da igreja. É que nós vamos ser lançados fora da sociedade. Ou você esqueceu da palavra que diz que ninguém vai poder comprar ou vender, senão aquele que está dentro do sistema. 666. Vocês acham que está longe para acontecer isso? Meus irmãos, 2023, vamos botar máximo 2024, o dinheiro físico não vai existir mais. O dinheiro vai virar eletrônico. O dinheiro vai virar eletrônico. Todas as pessoas terão que ter um celular
um celular para fazer as suas transações, para receber o seu pagamento, para pagar as suas dívidas, vai ter que ter um celular com internet. Todos. As agências físicas vão desaparecer. Esse vai ser o próximo aperto, tá? O apertozinho que tá aí, esse da vacina aí, do passaporte da vacina, isso aí é fichinha. O brabo está por vir. Porque a partir do momento que o dinheiro se tornar eletrônico, você vai ter que se sujeitar a tudo que eles quiserem. Ou você vai morrer de fome. Ou você não vai ter... Você vai ter dinheiro para quê? Como é que você vai conseguir dinheiro? Se o dinheiro está lá na conta, está lá eletrônico. Aí ele vem o chip eletrônico com a sua nova identidade. E você só vai poder registrar, autorizar o seu celular para mexer com a sua conta com o chip que vai vir aqui, ó. Você vai ter que botar aqui para registrar o seu celular, porque o seu banco vai ser o celular. Ou você não sabe disso? E está nos próximos anos. Daí fica aí os irmãos preocupados em fazer igreja e preocupar aí com associação. Meu Deus, se preocupem com isso. Mas a igreja vai ser arrebatada, não passaremos por isso. A igreja vai entrar neste período. Já está entrando. Já está entrando. A igreja, a hora que o dinheiro físico sumir, tchau e bênção. Quem não se preparou vai ter que se sujeitar e aceitar o controle total. E onde é que está a sua preocupação com a igreja, pastor? A coisa é mais séria do que vocês imaginam. Nós temos mais próximo de uma grande perseguição do que vocês imaginam. É como eu falei, quer crer ou não crer. Se esse governo não se reeleger, 2023 as igrejas serão todas fechadas, todas. Ou você não acompanha o noticiário que os nossos países aqui da América do Sul já caíram todos. Lembre-se, o tempo do fim chegou, acorda, acorda. Vê de colocar a igreja, o povo no temor, na oração, na consagração. Não fique com raiva de mim, não. Não fique com raiva de mim. Ore por mim. Mas preste atenção nas coisas que eu estou falando. Eu estou falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. Eu não ia gravar esse vídeo. Porque eu sei que através desse vídeo muitas pessoas vão começar a me odiar. Mas preste atenção no que eu estou falando, não na minha pessoa. Quem vai me julgar é Deus, não vai ser você. Por muitos aí eu já estou no inferno, condenado. Mas olha só, Deus está requerendo que retorne a primeira obra. Primeira obra, temor, simplicidade, tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui. Que Deus tenha misericórdia e abra a sua mente. E medite bem no que eu falei nesses 30 e poucos minutos aqui. Teria mais coisas para falar, mas quem sabe em outros vídeos eu vou colocar aqui a preparação para sair fora do sistema, o que devemos fazer nos próximos anos aí para não entrar dentro do sistema, para ter um escape. É tudo essas coisas que os obreiros eram para estar conversando, preparando a igreja. Mas a igreja vai ser arrebatada. Caia nessa heresia. Essa doutrina do arrebatamento secreto antes da grande tribulação é mentira. Isso aí não é bíblico. Se quiser, me procure que eu provo para você que não é bíblico. Deus abençoe a todos vocês. Orem por mim. Não fique com raiva de mim, mas preste atenção no que eu falei. Porque eu não falei de mim, eu falei pelo Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza disso. Abrindo o olho. Abrindo o olho. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço.